Irmãos, nós queremos dar início a esse tema, a doutrina do culto levítico. Temos alguns apontamentos que, na experiência de uma aula, certamente nos faltará tempo ao final da aula de conseguir esboçar, explanar o que está apontado aqui. Mas, caso realmente a previsão se conclua, a gente vai soltar algumas referências, os irmãos podem tomar em nota e, em casa, continuar a reflexão em cima desse tema. Doutrina do culto levítico. Doutrina está no sentido de estudo, aprendizado. O que é que a gente pode extrair como aprendizado para os nossos dias através do culto a Deus registrado no livro de Levítico, né? E eu tenho uma sequência de temas, algumas vezes eu sigo a sequência de tópicos da revista, algumas vezes eu sigo, mas outras vezes eu reorganizo o assunto, trabalhando os mesmos objetivos, né? Quais são os nossos objetivos? O pastor já leu, vou reler. Saber que a terra é do Senhor, mostrar que os animais e vegetais são do Senhor, compreender que o ser humano é do Senhor. E o texto áureo, do Senhor é a terra, a sua plenitude e o mundo que neles habitam. Verdade e prática, tudo quanto existe pertence ao Senhor e ao Senhor deve ser consagrado principalmente o nosso ser. Então, em cima dessas amarrações, nós iremos conduzir nossa aula. E aqui colar a gente pode, no início da aula, estar falando algo que a revista trata no tópico 3, e no final da aula pode estar falando algo que a revista traga no tópico 1, de forma que vai prejudicar um pouco você seguir na revista, mas porque a gente imaginou uma divisão temática que fosse mais didática para aquilo que o Espírito Santo destacou em nosso coração, tá? E antes de começar essa divisão temática, eu queria já destacar algumas porções do livro de Levítico, que eu acho que são extremamente representativas para a gente ter a visualização na nossa frente do culto levítico, para a gente poder visualizar e saber do que a gente está falando, né? E a primeira versículo, eu peço para nosso irmão Emílio abrir, Levítico 19, versículo 2, nosso irmão Samuel, Levítico 20, 26. O primeiro destaque do livro de Levítico é acerca da santidade ao Senhor. E esses versículos, pode ler, Levítico 19, versículo 2. Em seguida, o Selmo já se posiciona lá em Levítico, capítulo 1, versículo 1 ao 5, Selmo. 20, 26. O Samuel, você é 19, 2. Pode ler. Fala toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, o vosso Deus, sou santo. Aleluia. Samuel. E semeareis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separarei-vos dos povos para seres Deus. Então, o culto levítico é marcado pela exigência de Deus em que o povo fosse santo, santificado, e não fosse apenas algo de aparência, mas que fosse algo vivido em seus dias, nos seus relacionamentos familiares, sociais, que a santidade pudesse ser uma marca daquele povo para cultuar o Senhor. Levítico capítulo 1, versículo do 1 ao 5, Selmo. Chamou o Senhor a Moisés e falou com ele na congregação, dizendo: para os filhos de Israel, e diz: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Se a sua oferta for o holocausto do gado, oferecerá macho sem mancha, à porta da tenda da congregação, a oferecerá. De sua própria vontade, perante o Senhor.
e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele, para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e espargirão o sangue à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Amém. O que é que nós vemos aqui? O culto levítico foi estabelecido por Deus. Dirás aos filhos de Israel, assim diz o Senhor, estabeleçam sacrifícios. Então, primeira verdade, foi estabelecido por Deus. Primeira não, segunda, né? Primeira já foi a santidade. Terceiro, a substituição, o sacrifício vicário, substitutivo, foi estabelecido. E o ofertante, nesse versículo, trata com muita clareza o ato da substituição estabelecido por Deus. Ele fala que o ofertante, ao entregar o seu animal, versículo 4, ele deve impor as mãos sobre a cabeça do animal, para que simbolize o ato da propiciação, da substituição dos seus pecados no lugar daquele animal. Vamos reler o versículo 4 para ficar mais claro. Releia, Céu. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele, para a sua expiação. Na minha versão está como propiciação em seu lugar, né? Para a sua expiação. Então, foi algo estabelecido por Deus. Existia o sacrifício vicário, substitutivo, né? Outra marca do culto levítico. Levítico 26, versículo 11 ao 12. O irmão Joaquim. Levítico 26, versículo 11 ao 12. Oi? O Joaquim de gravata. O outro Joaquim vai ler Levítico 9, versículo 22 e 23, que a gente vai falar na celebração. O 9, 22 e 23. 9, versículo 22. Você é 26, versículo 11 e 12. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não fadará. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. O culto levítico era marcado pela presença de Deus no meio do povo. O tabernáculo foi levantado e dentro do tabernáculo Deus se fazia presente. E isso é muito simbólico também para os nossos dias, em que o Espírito Santo está presente em nossas vidas e passamos a ser templo do Espírito Santo de Deus. Então essa é uma outra marca do culto levítico, a presença de Deus. E olha quanto era perigosa a presença de Deus para o homem. Era extremamente perigoso a presença de um Deus tão santo convivendo com homens tão pecadores. A exemplo, nós temos diversos exemplos que nós costumamos citar na sala. Dentre eles, quando a arca ia caindo do carro de boi, Uzá foi colocar a mão com boa intenção, mas a presença de Deus abriu a sua entranha e ele caiu morto naquele momento. Tamanho perigo era a presença de Deus tão próximo do homem. Mas o culto levítico é marcado com a presença de Deus, através da santificação do povo, do sacrifício vicário que existia, que apontava para o sacrifício de Cristo. Havia condições da presença de Deus estar dentro do arraial. É uma outra marca do culto levítico. Obrigado. 9, versículo 22 e 23. Pode ler, Jota. Isso. Depois Arão levantou as mãos ao povo e abençoou, e concedeu, havendo feito a expiação do pecado e o holocausto e a oferta sacrificada. Então, entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram ao povo, e
olha do Senhor está aparecendo a todos, 24. porque o povo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, porque vem todo o povo jubilaram e saíram sobre as suas partes. Então o culto levítico também era marcado por momentos de celebração. Momentos de celebração em que a presença de Deus se fazia presente, em que se havia a expectativa do Deus aceitar o sacrifício oferecido. E a glória de Deus era vista por diversas formas. Às vezes ela vinha para lamber o sacrifício, para queimar o sacrifício, e ela também às vezes ela vinha em forma de brilho, de nuvem sobre o tabernáculo. E quando isso acontecia, o povo se maravilhava, porque via com seus olhos a evidência da sua fé. Via com seus olhos que não serviam ao acaso, mas se via ao Deus verdadeiro que criou todas as coisas e que se manifestava visivelmente para eles. E eram momentos de celebração, de alegria, e nesse versículo ele relata que diante da manifestação divina, o povo gritou de alegria, de louvor, jubilou e se prostrou com o rosto em terra. Aleluia. Então, o culto levítico também é um local de adoração, de celebração. Haja vista as festividades que foi instituída lá em Levítico capítulo 23, nós temos a sequência de festividades que o povo tinha que se juntar para celebrar o Senhor, com festividades temáticas, fazendo menção aos feitos que o Senhor tinha feito no passado, para que a sua palavra fosse pregada e o memorial fosse feito na memória das gerações que estavam vindo, né? Então, o propósito da lição de hoje é como a gente pode sistematizar, doutrinar, tirar uma aprendizagem em cima desse culto levítico, que é marcado pela santidade, exigência de santidade do povo, foi instituído por Deus, havia o sacrifício substitutivo, havia a presença de Deus no meio do povo e havia celebração com júbilo, reverência e alegria com a presença, quando a presença de Deus se manifestava. Aí nós vamos sistematizar e começar falando o desejo do nosso Deus de que o seu nome seja reconhecido em toda a terra. O zelo do Deus que criou todas as coisas e ser cultuado e ser reconhecido. E por ele ter esse desejo, nós temos a materialização, a evidência do reino de Deus alcançando os seres humanos em diversas gerações. O reino de Deus começa a vir para se proliferar sobre os seres humanos. Mas vamos ver, então, antes de falar do reino, mostrar o desejo, o que se passa no coração do Deus que criou todas as coisas. Vamos lá. Nosso irmão lê Malaquias capítulo 1, versículo 11. O irmão Luiz lá atrás, Isaías capítulo 42, versículo 8. Inclusive está referenciado na nossa revista esse texto, Isaías 42, 8. Malaquias 1? Pastor Geraldo já abre em Salmo 86, versículo 8 e 9. Eu vou abrir Salmo 96, que eu posso sintetizar. Malaquias capítulo 1, versículo 11. Mas desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Só um minuto, deixa eu só comentar. Olha o desejo do coração de Deus. Tem até uma frase que diz o seguinte: permita que aquilo que
corta e fere o coração de Deus seja também algo que corta e fere o seu coração. O desejo que pulsa no coração de Deus é que o nome dele seja reconhecido como Deus Criador dos céus e da terra, desde o nascente do sol ao poente do sol, desde o ocidente ao oriente. Leia novamente, meu amado. Mas desde o nascente do sol até ao poente, será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, minha glória, pois a outra comprarei o meu louvor a exaltar. Então ele é zeloso, ele é o Criador. Pensa numa situação que gera insatisfação, é a ingratidão. É você investir, criar, sustentar, manter, suprir, de repente um filho, um parente, e essa pessoa não lhe manifestar gratidão e reconhecimento por tudo que você fez para ele. Esse é o sentimento do Deus Criador dos céus e da terra. A Bíblia diz que ele mantém todas as coisas pela palavra do seu poder. A posição do globo terrestre, a posição do sistema solar, as galáxias, o universo, todos os sistemas fisiológicos, químicos, físicos, que sustentam a vida no planeta Terra, tudo é mantido pela força do seu poder. Até mesmo no nosso organismo, se nós acordamos, é sinal da benevolência de Deus. Deus tem sido benevolente conosco, de dar-nos anos e anos para viver. Nosso coração é uma bateria, qualquer momento ele pode parar de bater. Nosso pulmão é uma dádiva. Nossos órgãos, todos eles, são mantidos pela benevolência de Deus. E Deus, como mantenedor, criador, supridor, ele espera ser reconhecido, espera ser adorado. Mas os homens se perderam em seus caminhos e preferiram adorar, em vez da criatura, em vez do Criador, preferiram adorar, como diz Romanos, a criatura. E se perderam em seus prazeres, em seus desejos, esqueceram-se de Deus. Mas lá no coração dele pulsa o desejo de ser reconhecido e adorado. É em cima disso que se sustenta a primeira concepção do reino de Deus. É porque ele deseja ser conhecido, é que ele vai fomentar para que o reino dele avance sobre as nações. Amém? Qual foi a outra? Foi o pastor Salmo 86, versículo 8 e 9. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Entre os deuses não há semelhante a ti. Todas as obras dos ídolos, dos homens, o que é que Satanás tenta mostrar? Não todos estão indo para o mesmo lugar. Os islâmicos, os espíritas, as religiões orientais, todos estão indo para o mesmo lugar. Mas Deus, a Bíblia revela um Deus que tem desejo que o seu reino expanda e para que todos reconheçam e tributem a Ele o devido louvor, porque só Ele é merecedor e Ele não está disposto a abrir a sua glória com as imagens de esculturas e os falsos ídolos. Nós temos outra referência que nós não vamos ler por uma economia de tempo, como eu falei, mas você pode tomar nota e em casa ler. Salmo 96, é lindo. Como fala esse desejo de Deus, o salmista se conectou, entrou na frequência com o Espírito Santo de Deus e verbalizou esse desejo de Deus ser reconhecido e adorado em todas as nações. Mas temos outro versículo e vamos pedir para o nosso irmão, eu não gravei o seu nome, Alberto, nosso irmão Alberto, Isaías capítulo 9, eu quero que você leia o versículo 2, em seguida o versículo 6 e 7.
Tomaram nota? A outra referência que eu teria que ler seria Salmo 96. Se quiserem, eu recomendo, tome nota e ao findar da aula em casa, com calma, leia e reflita. Isaías 9, versículo 2, do 6 ao 7. Versículo 2 e depois o 6 e o 7. Versículo 2, né? Isso. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Só um minuto, só o 2. Agora, daqui a pouco você lê o 6 e o 7. Isso é uma profecia no nascimento do Messias, né? E o próprio Messias, Jesus, aplica essa profecia à região de Naftali e Zabulon, quando ele começou o seu ministério na região de Cafarnaum. E ele fala que, conforme houve a manifestação do reino de Deus, os milagres, as curas, as pessoas foram impactadas, a alegria do reino de Deus se fez presente. Aí ele aplica que o povo que andava em trevas viu grande luz. A luz de quê? Luz do Evangelho, luz do reino de Deus. E sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Então, estar no desejo de Deus os seres humanos se perdem e são escravizados por Satanás. E se perdem em drogas, em prostituição, em adultérios, em corrupção, em contendas. E está no desejo de Deus que esse povo que anda em trevas haja uma grande luz que traga alegria e regozijo, que volte em adoração a Deus. Isso é uma profecia acerca do Messias. Aí vamos para o versículo 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre todo o reino de Davi e sobre todo o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Olha o zelo, a expressão final. Se você puder destacar, destaque. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O que é que mantém a expansão do reino de Deus? O que é que sustenta a obra missionária? O que é que sustenta a expansão da igreja? É o zelo do Senhor dos Exércitos. É o zelo pelo seu nome. É o zelo pela sua glória. É o zelo pela sua reputação. O zelo do Senhor dos Exércitos fará com que esse menino que vai se nascer, que o principado vai estar sobre os seus ombros, que o seu domínio alcance, se expanda e alcance as pessoas, a obra avance. Por isso vem Atos 1:8, por isso vem Mateus 28:18, né? Ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. E é o zelo do Senhor dos Exércitos que fará isso. Aleluia. E qual foi a estratégia de Deus para expandir o seu reino? Nós temos a estratégia de Deus de escolher uma nação. Isso está escrito lá em Êxodo 19, versículo 4 ao 6. O irmão Selmo, lá atrás. Leia de novo. Êxodo 19, versículo 4 ao 6. Vós tendo visto o que fiz ao Egito, como vos levei sobre asas de águias, vos trouxe até mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes o meu conselho, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Acho muito interessante nesse texto quando Deus fala propriedade peculiar. Eu ganhei uma caneca ontem, no treinamento que nós fizemos.
E me faz lembrar que tempos atrás, quando jovem, eu era torcedor do Esporte Clube do Recife, eu sou recifense, e eu tinha uma caneca do esporte, gravado o escudo do esporte. E ali era a minha propriedade peculiar. Ninguém na minha casa podia beber água naquela caneca. Era minha. Ninguém podia. Os outros copos eram comunitários, todo mundo usava. Mas aquela era minha. Né? Faz lembrar também a expressão da menina dos olhos. Toda a terra é do Senhor. Toda a terra é do Senhor. Todas as nações é do Senhor. Mas Deus escolheu Israel para ser a menina dos seus olhos. Menina dos seus olhos é o quê? Se alguma coisa entrar, algum cisco entrar nos seus olhos, incomoda, meu irmão. Quem tocar nas meninas dos seus olhos vai incomodar. É propriedade peculiar, é diferente. Então Deus escolheu uma nação. Com qual objetivo? Porque Ele amava simplesmente a nação? Ele amava a nação. Mas acima do amor que Ele tinha para a nação, existia algo maior. Era o zelo que Ele tinha pelo seu nome, que nós lemos em Isaías capítulo 9, versículo 6. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, para que Ele seja reconhecido, para que Ele seja adorado. Por isso que essa nação foi chamada a obediência, para que se comportasse como uma nação sacerdotal. Uma nação que ligasse as outras nações a Deus. Haja vista a promessa que Deus fez a Abraão. Eu farei de ti, te abençoarei grandemente. Está lá em Êxodo, é outra referência que eu ia ler, mas eu só vou citar. Está em Gênesis 12, do versículo 2 ao 3. A promessa que ele fez a Abraão tem uma linha de promessa de cima, que era a parte de Deus fazer, e tem uma parte que era competir a Abraão se posicionar. Ele disse: eu irei fazer de você uma grande nação. Eu te abençoarei grandemente. Abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Agora tu, Abraão, serás uma bênção. Eu vou te abençoar, vou criar uma nação através de ti, mas você será uma bênção. E através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Olha a estratégia de Deus. Eu vou abençoar grandemente através de um homem, fazer uma grande nação, para que essa nação seja uma bênção, uma nação sacerdotal, e todas as famílias da terra possam vir cultuar ao Senhor através do culto estabelecido por Deus, através da nação de Israel, o culto levítico. Aleluia. Êxodo, versículo 3. O que é que acontece com essa nação, irmãos? Vamos lá, Êxodo capítulo 3, versículo 15. Não, versículo 5. O que é que acontece com essa nação? Estamos falando do reino de Deus. O reino de Deus inicia uma estratégia de alcançar os seres humanos através de Abraão, uma grande nação, para que aquela nação crescesse como nação sacerdotal, fosse uma bênção e com isso alcançasse todos os povos. Aí vem Abraão, Isaac, Jacó, vem os patriarcas, vem os descendentes, até a ida para o Egito, a escravidão por 400 anos, e aí há a manifestação de Deus nesse período da história, e vamos tentar identificar essa mola propulsora do reino de Deus, no coração de Deus, que é o fundamento do culto levítico. O fundamento do culto levítico é o zelo de Deus pelo seu nome, é o desejo da expansão do seu reino. Aí vamos lá, Êxodo capítulo 3, versículo 5. Pode ler, irmão Joaquim, já está na ponta. E disse: não te chegues para cá, tira teus sapatos dos teus pés, porque a lugar que tu estás é terra santa. Pode continuar lendo. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu o olhar para Deus.
E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaustores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios, para fazer subir daquela terra a terra boa e a larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar de Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Fariseu, do Aveu e do Jabuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimiam. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó. Até o versículo 15, tá? Até o 15. É, vá. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tire o meu povo dos filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire o Egito dos filhos de Israel? Deus disse: certamente eu serei contigo. Isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel, me disser: ó Deus de vossos pais, me enviou a vós, e eles me disseram: qual o seu nome? Eu lhes direi. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, e me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. Este é meu memorial de geração em geração. Amém. Nós temos que ter a felicidade de identificar o reino de Deus em nossas vidas. Às vezes nós estamos sendo pressionados por todos os lados e podemos interagir com Deus de forma superficial. O povo de Israel estava escravizado e eles podiam se enganar de que Deus precisava socorrê-los por misericórdia deles apenas. Você pode pedir a misericórdia de Deus pela sua vida, mas isso tudo é um plano superficial. O que está por debaixo dessa passagem é o projeto divino do reino de Deus. Deus tem um projeto para a expansão do seu reino, e o seu projeto era a nação de Israel. E a nação estava escravizada. A nação estava não sabia mais o que era a liberdade. Já veio geração atrás de geração e os feitos de Deus estavam ficando esquecidos. E Deus precisava resgatar o seu projeto, a expansão do seu reino. E ele então vai atrás de Moisés e fala que ouviu o clamor do povo e vai se manifestar grandemente para libertar o povo. Mas acima da misericórdia que ele tinha pelo povo, estava o projeto de Deus, o compromisso de Deus com o seu nome, e para que aquele povo pudesse representar a Deus, para que aquele povo pudesse ser povo de Deus, e Deus pudesse ser o Deus deles. Isso está muito claro, irmãos, no texto que o nosso pastor Dantas pregou no domingo passado, que foi o livro, capítulo 6 de Êxodo, né? Então, o propósito de Deus tirar o povo da escravidão egípcia não foi apenas dar a liberdade, não foi apenas aliviar as cargas, foi para que o povo passasse a reconhecer a Deus como Senhor. Aquela geração passasse a reconhecer a Deus como Senhor, passasse a temer os seus grandes feitos. Foi para que Deus criasse um nome glorioso através do que Ele iria fazer, para que aquele nome espalhasse por toda a terra. É Deus se movimentando em função do zelo que Ele tinha em relação ao seu nome. Então a primeira verdade que eu quero tirar daqui é que o culto, ele não é
apenas para atender às nossas necessidades. Nossa necessidade tem que ser tratada no campo superficial. Nós temos que estar comprometidos com o reino. Por isso que Jesus, ao ensinar o Pai Nosso, deixa o pão nosso de cada dia o final. Ele começa com o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim como é na terra, assim como é no céu, seja feita na terra. Teu nome seja santificado, Senhor. Meu colega de trabalho que não te conhece, minha irmã que não te conhece, que adora outras pessoas, outros santos que não é o Senhor, que tributa louvor, veneração, que não é o Senhor. Tua vontade seja estabelecida na minha vida, na vida dos meus filhos. Venha governar a minha vida, venha governar a minha família, venha governar a minha igreja, venha governar o ministério, para que o teu nome seja glorificado, santificado. As nossas necessidades têm que estar postas no plano superficial, mas com a consciência de que o que move Deus, o que move o coração de Deus é o reino. E nós precisamos estar assim, ligados ao reino, à expansão do reino. Aleluia. Êxodo capítulo 6, para não ficar em minhas palavras. O que é que aconteceu? Moisés fala para Faraó: deixa o meu povo ir ao deserto para prestar culto. Olha, para prestar culto, olha o culto como é importante. Faraó diz: quem é Deus? Eu não reconheço Deus. Vocês estão com mente desocupada. Vocês estão com mente desocupada. Vão agora ter que trabalhar em busca da palha. Vamos aumentar a carga. Vamos aumentar os açoites. Faraó aqui representa Satanás. Quando a gente pensa em cultuar esse Deus, o maior inimigo nosso são as nossas distrações, são as nossas atividades, são as nossas ocupações. Nós encontramos tempos para todo tipo de entretenimento, mas não encontramos tempo para prestar culto a Deus. E o maior culto que nós podemos prestar a Deus é em nossos corações. A assembleia solene é importante, mas se não vir de um culto do nosso interior, nós vamos ver esse aprendizado do culto levítico, né? E aí o povo perde a fé. O povo perde a fé. Por que, Moisés, tu falasse que ia libertar e agora aí estamos mais ocupados, sofrendo? Aí Deus fala para Moisés, então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei. Êxodo 6, versículo 1. Verá o que eu farei a Faraó. Por minha mão poderosa ele os deixará ir. Por minha mão poderosa ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão. Olha o reino. Olha ele situando o reino. Olha ele situando o projeto dele. Eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles minha aliança para dar-lhe a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos. Lembrei-me da minha aliança. O lamento dos israelitas é o plano superficial. Minha situação de desemprego, superficial, meu irmão. Minha situação de enfermidade, um câncer, AIDS, qualquer enfermidade mais grave que seja, tem que ser tratada como superficial, meu irmão. O que deve ser mais importante na vida do crente é o reino. É o projeto de Deus. A escravidão era sofrida, mas o que estava por trás daquilo ali era o zelo do Senhor pelo seu projeto de expansão do seu reino. Aí vem: e agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Por isso diga aos israelitas: eu sou o Senhor,
eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os livrarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu o farei, aí olha o propósito, olha o reino, eu os farei meu povo, serei o seu Deus, o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios, e os farei entrar na terra na terra que com mão levantada jurei e daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Então, o mais importante nesse processo de libertação era a promessa do povo se voltar para Deus como Senhor da vida deles e Deus ter o povo como o povo dele, né? Nesse projeto de expansão do seu nome, expansão da sua glória. Aleluia. Isaías 43, versículo 21. Vamos pedir para o nosso irmão, como é o nome do irmão de Recife? Oi? É presbítero, pastor? Diácono. Nosso diácono Jefferson, leia Isaías, por favor, 43, versículo 21. 43, versículo 21. E depois, em seguida, o nosso irmão João aqui na frente, Isaías 63, do versículo 7 ao 14. E aí a gente fecha essa ponderação, esse tópico. 43 e 21, né? Isso. Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Olha o propósito, olha o reino. Deus formou esse povo para o louvor do seu nome. Eu quero libertar vocês. Eu me compadeci do seu sofrimento, mas o propósito maior é para que vocês sejam o meu povo e eu seja o vosso Deus, e que vocês me adorem, me cultuem. Esse é o propósito da existência do ser humano. Efésios capítulo 1, versículo 12. Todos fomos criados para o louvor da sua glória, o louvor da glória de Jesus, de Deus, né? Leia lá, João. 63, 7, 14. Isaías 63, 7, 14. E as benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, consoante tudo que o Senhor nos concedeu, e a grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles segundo as suas misericórdias, segundo a multidão das suas benignidades. O 14 diz: como ao animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhe deu o descanso. Assim, guiaste ao teu povo para criares um nome glorioso. Amém. Obrigado. Na verdade, eu pedi do 7 ao 14, mas foi bom que resumiu. Deixa eu só destacar aqui um versículo. Então, Deus escolhe o povo de Israel. E aí, olha o versículo 9. Em toda a aflição do seu povo, ele também se afligiu, e o anjo da sua presença o salvou. Em seu amor e em sua misericórdia ele os resgatou. Foi ele que sempre os levantou e conduziu nos dias passados. Apesar disso, eles se revoltaram, entristeceram o Espírito Santo. Por isso se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Então o Deus que disse para Abraão: eu te abençoarei, eu abençoarei aqueles que te abençoarem, eu farei teu nome grande, eu multiplicarei tua descendência. Mas tu, Abraão, seja uma bênção. Tu, Abraão, seja um canal para alcançar as outras nações da terra. Quando aquele povo começou a entristecer o Espírito Santo, andar desviando do projeto do reino, o próprio Deus se colocou como opositor. O próprio Deus se coloca como opositor daquele povo. O próprio Deus passa a resistir àquele povo. Por isso vem o período dos juízes. E quando o povo se quebrantava, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter dos seus pecados e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a vossa terra. Então o povo se quebrantava, Deus restituía o domínio da nação. Mas o povo se desviava, Deus fortalecia os seus inimigos para que eles
se visse como uma correção, né? Isso pode ser visto nas nossas vidas. Se a gente começa a se afastar do reino, a mão de Deus pode vir como uma correção a quem Ele ama, e glória a Deus se assim fizer, porque Ele corrige a quem Ele ama, né? Então nós vemos essa interação de Deus como Pai, mas que corrige a nação de Israel. E o versículo 14 fala: foi assim que guiaste o teu povo para fazer para ti um nome glorioso. Então essa é o que está por baixo do culto levítico. É o desejo de Deus, como Criador dos céus e da terra, de ser adorado. É o projeto de expansão do reino de Deus. Você sabia que no culto levítico, no templo, no desenho do templo, no tabernáculo, que era no templo levítico, não tinha, mas quando foi o momento de construir o templo, foi dito que haveria o pátio dos gentios. O pátio dos gentios, que era dedicado a todo estrangeiro que começasse a temer ao Deus de Israel, aos feitos dos deuses de Israel, pudesse cultuar ao Senhor no templo. Aquele pátio representava a visão missionária dos judeus, né? E no tempo de Jesus, os judeus se soberbeceram e pensaram que só eles eram os filhos de Abraão e que só a promessa só era para eles e que não convinha tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. E que os gentios eram tratados como meros gravetos que iriam aquecer a chama do fogo do inferno. Tanto que o local destinado a eles foi profanado, foi usado como os cambistas. Disseram o seguinte: não serve de nada. Nós temos uma ala aqui do templo que era para o gentio, mas gentio não merece não, o gentio deve ir para o inferno mesmo. Aí pode usar, pode tomar conta lá, pode fazer os seus comércios lá. Por isso foi a revolta de Deus, de Jesus. Jesus concorda que haja comércio na igreja, segundo essa passagem? Não. Mas acima disso estava a profanação do projeto do reino, da nação de Israel ser sacerdotal, do culto levítico ter a mensagem missionária, ter a promoção de uma cultura missionária, uma cultura de evangelização, uma cultura de que Deus está abençoando vocês, não é para vocês se engordarem, vocês se embelezarem, não. Vocês estão aqui para alcançar as outras nações. E por isso que Jesus fundamenta a sua postura. Está escrito, depois que ele quebra tudo, ele joga os cambistas para fora, ele diz: está escrito, a casa do meu pai será chamada casa de oração. Não é só para vocês, Israel, não. É para todas as famílias da terra. Vocês estão profanando o pátio dos gentios. Vocês perderam a visão missionária. Vocês não promovem uma cultura de evangelização, de missões. Vocês estão fora do propósito do reino. Vamos continuar. Então, o que está por baixo do culto levítico é o zelo, é o projeto de expansão do reino de Deus. Amém? E aí nós entramos no segundo apontamento, que é a influência dos egípcios e dos cananeus no culto de Israel. O que é que aconteceu com os cananeus? Em Gênesis capítulo 15, versículo 16... Deus falando com Abraão e fala: olha, Abraão, não é ainda agora que eu vou te dar a posse da terra de Canaã, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Então aquele povo, ele tinha as práticas pecaminosas, e aquilo era como um copo d'água que ia e estava enchendo, e Deus estava aguardando atingir o limite. E quando Deus chamou Abraão, o povo não tinha atingido ainda o limite. E ele disse: ainda não é o tempo de eu te dar a posse da terra, porque a maldade dele não alcançou a medida da iniquidade. Ainda precisa passar. E que maldade era essa? Vamos ver. Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 e 12. É também uma fundamentação do culto levítico. Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 e 12. Quando entrarem na terra que o Senhor teu Deus te der,
não aprenderás a fazer conforme as abominações daquela nação. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encanador de encantamentos, nem quem consulte o espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Por essas abominações, o Senhor teu Deus as lança fora diante de ti. Perfeito será como o Senhor teu Deus. Sim, continue, para mim. Porque estas nações que hás de possuir, ouve prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Amém. Então, é por esse culto que eles oferecem aos seus deuses que eu estou tirando a posse da terra deles. E que no culto de vocês não possa ter essas práticas. Quais práticas? Adivinhação, consulta aos mortos. E quando a Bíblia fala consulta aos mortos, irmãos, ela está alcançando não só a prática espírita, ela está alcançando de cheio o catolicismo romano. O que o catolicismo romano faz? Através da intercessão dos santos, da doutrina da intercessão dos santos e da comunhão com os santos. É uma comunicação com mortos. E nessa comunicação com mortos, eles preveem não somente você pode falar com eles, mas os mortos podem aparecer, como o Vaticano chancela a aparição dos santos. Nossa Senhora de Fátima apareceu em Portugal, Nossa Senhora apareceu, a Três Meninas apareceu e tal, fulano. Eles investigam, sabendo que Satanás pode se disfarçar em anjo de luz, mas em algumas delas eles chancelam. Foi verdade. Então, quando a Bíblia condena o culto aos mortos, a consulta aos mortos, e coloca essa prática de culto como motivo do juízo de Deus sobre o povo cananeu, ela traz uma forte advertência e ressalta no nosso coração o desejo missionário de alcançar os católicos para o culto ao Senhor, para o culto de Levítico, para o culto em Jesus. Levítico apenas aponta para o culto em Jesus, o sacrifício de Jesus. Amém? Então essas foram as causas que fez com que o povo cananeu tivesse a sentença do povo de Israel a alcançá-los. E por conta disso, o culto levítico, nós temos em Levítico 26, versículo 1, quem primeiro achar pode ler, e em seguida Levítico capítulo 20, versículo 2 ao 6. Levítico 26, versículo 1. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantarei imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então, aí vem o culto levítico. As pessoas adoravam a imagens, adoravam a animais. Aí o que é que Deus faz? Pega os animais, você vai oferecer os animais aí a mim. O que é que Deus faz com as divindades do Egito? Manda as pragas para mostrar que as divindades não têm poder nenhum sobre aqueles animais a qual representa eles. Então tinha divindade com corpo de boi, tinha divindade com corpo de rã, tinha divindade com todo tipo de animal. Aí Deus manda as pragas para envergonhar o povo. Deus institui o sacrifício de animais. Olha a doutrina do culto levítico, para ensinar que o animal é criatura, o animal não é divindade, o animal não é coisa alguma, mas ele é criatura de Deus e ele deve ser oferecido em adoração a Deus. Através do sacrifício dos animais, ele estava ensinando que todas aquelas práticas que tinha aquele animal como Deus não valia de nada. Vamos lá, o próximo versículo.
Levítico 20, versículo 2 ao 6. Salvo por seus parentes mais chegados, por sua mãe, por seu pai. Levítico 20. É o 20? 20, versículo 2 ao 6. É 20. E não havia água para a congregação. Também está errado. É 20, 20. 20, né? Falou mais o Senhor a Moisés. Tá dizendo, É o 2 ao 6. Também dirás aos filhos de Israel: qualquer que os filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, de sua semente a Amaleque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará com pedras, e eu porei a minha face contra esse homem, e extirparei do meio do seu povo, porquanto deu de sua semente Amaleque para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o meu povo da terra de alguma maneira esconder os olhos daquele homem que houver dado de sua semente Amaleque e o não matar, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família, e o extirparei do meio do seu povo, com todos os que se prostituem após ele, prostituindo-se após Amaleque. Quando uma alma se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir após ele, e eu porei a minha face contra aquela alma, e o extirparei no meio do seu povo. Então o culto levítico tinha disciplina para manter o povo devotado ao Senhor. Se houvesse condutas que não era compatível com as prescrições bíblicas, era determinado a punição, a disciplina. Então a disciplina era muito forte, muito severa. Mas a disciplina é também um ato de amor a Deus, é o amor de Deus, né? A disciplina é um ato de amor de Deus, porque se Deus permitir o povo profanar o seu santo nome, quem vai ser maior prejudicado é o próprio povo. Então Deus, por amar tanto o povo, Ele disciplina o povo. A disciplina, ela precisa estar presente no meio do povo de Deus. A disciplina é um tema também tratado, faço memória à pregação do nosso pastor que está presente, acredito que daqui a uns 15 dias atrás, que trouxe lá o tratado de Paulo, acredito que 1 Coríntios 4, capítulo 4, capítulo 5, e Jesus também trata da disciplina em Mateus 18, ela é fundamental para o culto levítico. Nós precisamos saber que nós temos uma conduta, e a disciplina nos corrige. A disciplina nos corrige, né? E no culto levítico existia a disciplina. Aleluia. Vamos lá. Outro aprendizado do culto levítico. O culto não é momentâneo, mas é algo que deve ser contínuo na nossa vida. Não adianta, meu irmão, eu estar com a nossa casa em contenda, sem falar com o filho, sem falar com a esposa, com inimizade, me corrompendo no meu local de trabalho, falando palavrão, fazendo podridão, e pensar que porque eu botei um terno, porque eu estou com a Bíblia, eu posso oferecer um culto a Deus. O ensinamento do culto levítico nos ensina que o culto não é algo momentâneo, é algo que deve ser vivido no nosso dia. Aleluia. E nós temos a infidelidade e o julgamento de Deus sobre a casa de Israel. Nós temos o exemplo de Saul. Saul estava esperando o profeta Samuel para vir oferecer o sacrifício. O povo estava esperando e ele, sem saber o que fazer, era líder. E Samuel não vinha. Então ele diz: rapaz, eu mesmo vou oferecer esse negócio aqui. Aí Samuel, capítulo 15, não vamos ler, só vou citar, versículo 22, versículo 23, se você quiser tomar nota. Mas a tentação às vezes é maior, né? Aí Samuel disse:
importa a Deus, muito mais importante que sacrifício, é a obediência. Porque a desobediência é como um pecado de feitiçaria, né? Aí aquele povo, irmãos, ele começou a se gabar pelo culto. Ah, nós somos crentes, nós somos tradicionais, nós somos, transliterando para os nossos dias, nós somos a Assembleia de Deus, né? Nós somos, o Senhor está conosco. Então os profetas de Deus estavam a anunciar o perigo da disciplina, da punição de Deus. Deus estava se voltando contra o povo na época de Jeremias, Isaías, e o povo dizia: não, o Senhor está conosco, nós estamos oferecendo culto, nós estamos oferecendo animais, nós estamos pagando nossos dízimos, nós estamos oferecendo nossos louvores, nós estamos levando nossas crianças ao culto, o Senhor está conosco. E aí nós temos algumas referências. Isaías capítulo 1, versículo 11 ao 20, eu tenho 3, eu não vou ler as 3, mas você pode ler em sua casa, vou citar as 3 agora. Eu vou ler Isaías 1, versículo 11 ao 20, mas anote aí as outras referências. Amós capítulo 5, versículo 21 ao 24, e Miqueias capítulo 6, versículo 6 ao 8. Amós capítulo 5, versículo 21 ao 24, e Miqueias capítulo 6, versículo 6 ao 8. Eu só vou ler Isaías. Isaías capítulo 1, mas são referências paralelas, até do mesmo período, falando dessa postura de pensar que o culto a Deus é algo momentâneo. É algo que eu posso viver a minha vida como eu quiser, sobre injustiça, sobre pecado, e pensar que Deus vai receber meu louvor, meu sacrifício, né? Aí vem Isaías e começa a profetizar, capítulo 1, versículo 11. Para que oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocausto de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusesse os pés em meus átrios? Porém, parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões não consigo suportar. Suas assembleias cheias de iniquidade, suas festas de lua nova, suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não os escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, renovem suas mais obras para longe de mim à vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão, defendam a casa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Por que Deus estava falando tão forte com o povo, irmãos? Era para o povo se arrepender, era para o povo se constranger. Aí vem o profeta e diz: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate. Eu não sei como pode estar a sua vida. Por fora todos estamos bem, mas eu quero ministrar essa palavra de Deus para você. Ainda que o seu pecado seja vermelho como escarlate, Deus te chama. E Deus oferece perdão, a porta da graça está aberta. Venham e vamos refletir juntos, diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, poderão contar com as minhas promessas, comerão o melhor da terra. Então o culto levítico me ensina que não é algo momentâneo. Eu não posso pensar que minha comunhão com Deus se dá dentro da igreja. A minha comunhão com Deus tem que se refletir com a minha esposa, com meus filhos, com o meu local de trabalho, com o meu irmão. Eu não posso passar de largo a causa da órfã, da viúva.
Deus fala no culto levítico que as festas dos cereais, você vai recolher e não vai poder pegar o que ficar para trás, você vai ter que deixar para o órfão e para a viúva, porque se a órfã e a viúva vir no seu campo e não encontrar o que comer e sair reclamando a Deus acerca que não conseguiu suprir sua necessidade, eu me voltarei contra a vossa plantação, eu me voltarei contra o vosso empreendimento, eu serei contra vocês. Nós não podemos cultuar o Senhor e passar de largo a necessidade do nosso irmão. O culto ao Senhor tem que ser algo vivido em nosso dia a dia. Aleluia. O que é que o Senhor pede de ti? Que andes em retidão, ande em justiça, ande em obediência, ande em integridade e honestidade. Não adianta cantarmos, não adianta pregarmos, não adianta nos iludir que o Senhor está recebendo. Aleluia. E por essas causas, irmãos, veio o julgamento de Deus sobre Israel. Vamos ler todos juntos Ezequiel 36. Perceba que a gente está aqui ocular tirando ensinamentos do culto levítico, a doutrina que podemos aprender, né? Ezequiel capítulo 36. Versículo 16 ao 32. De novo a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, quando os israelitas moravam em sua própria terra, eles já estavam no cativeiro babilônico, tá? Ezequiel profetizava. Quando os israelitas moravam em sua própria terra, eles a contaminaram com a sua conduta e com as suas ações. Sua conduta era à minha vista como impureza menstrual de uma mulher. E para Deus, isso era algo abominável. Se na nossa cultura, e para Deus e para os judeus, né? Se na nossa cultura a gente relativizou, é nojento, continua sendo nojento, mas na cultura judaica, o fluxo menstrual da mulher era algo que, se uma mulher tivesse parido sobre uma cama, aquela estalagem teria que passar por um período de purificação de tão abominável que era, né? Então, por essa razão derramei sobre eles a minha ira, porque eles derramaram sangue na terra e porque se contaminaram com seus ídolos. Eu os dispersei entre as nações e eles foram espalhados entre os povos. Eu os julguei de acordo com a conduta e as ações deles. Mas o que é que aconteceu, irmão? Atenção, senhores professores e professoras, deve muito para o encerramento dessa aula. O que aconteceu quando o juízo, a disciplina, a correção de Deus alcançou o povo e eles foram para o exílio? Olha o reino, olha o projeto, olha o comprometimento de Deus com o reino. O nome dele começou a ser profanado, porque quando o povo estava lá, o povo perguntava: mas vem cá, o senhor não é filho de Abraão? O senhor não professa Deus, o único Deus? Como é que você professar a fé em único Deus? Nós, babilônios, temos vários deuses. Nós dominamos vocês. Cadê o Deus de vocês? O nome de Deus começou a ser profanado. E olha o projeto, olha o reino, olha a expansão. Vamos continuar a leitura. Versículo 20. E por onde andaram entre as nações, eles profanaram o meu santo nome, pois se dizia a respeito deles: esse é o povo do Senhor, mas assim mesmo teve que sair da terra que o Senhor lhe deu. Tive consideração pelo meu santo nome, o qual a nação de Israel profanou entre as nações por onde tinha ido. Por isso diga a nação de Israel: assim diz o soberano, o Senhor: não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações. Para onde foram, mostrarei santidade ao meu nome, ao meu santo nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Essa expressão, mostrarei santidade ao meu nome, me faz um link à oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Nós temos a missão de santificar o nome de Deus, de representar o reino, né? E aqui vem uma aplicação prática.
Meu irmão, entrelace sua vida com o reino. Entrelace sua vida com o reino. Porque ainda que você esteja errado, ainda que você não seja merecedor da graça e da misericórdia e da intervenção divina na sua vida, Deus vai olhar assim: você representa o meu reino. Os projetos, o ministério que eu lhe dei, o que eu tenho planejado para a sua vida, está ligado com o meu reino, com a expansão do meu reino. E ainda que não seja por misericórdia a mim, que sou comedor de feijão e de arroz, que sou falho, que sou pecador, mas é porque você está ligado, entrelaçado, e se você cair a essa altura, o meu nome, o meu projeto, aquilo que eu quero usar, aquilo que eu quero fazer através da sua vida, aquilo que eu quero fazer através do seu filho, através do seu neto, através da sua descendência, é o meu nome, eu vou agir. Então foi assim que Deus interagiu com o povo de Israel. O povo estava profanando o nome. Não era pela misericórdia do povo. Não era pela misericórdia do povo. Então, irmãos, quando a gente começa a entender essa visão de reino, a gente deixa de dizer assim: Deus, me dá isso porque eu preciso. A gente começa a dizer: não a nós, Senhor, mas é o teu nome que dá glória. Porque se o Senhor me ajudar, eu vou contribuir, eu vou ser um servo fiel, eu vou ser um atalaia na tua casa. Se o Senhor me socorrer, é pela tua obra, é pelo teu nome, é pelo teu projeto, é pela tua glória. A leitura segue, você continua essa leitura em sua casa. Ezequiel 36. Eu só vou destacar o último versículo, versículo 32. Quero que saiba que não estou fazendo isso por causa de vocês. Palavra do soberano Senhor. Envergonhem-se, humilhem-se por causa da sua conduta, ó nação de Israel. Não é por causa de vocês. Então eu quero contar com a benevolência de Deus, ainda que eu não mereça. E de repente ele se voltar com misericórdia. Porque eu estou entrelaçado, eu estou amando aquilo que ele ama, eu estou lutando por aquilo que ele luta, eu estou comprometido com a expansão do seu reino. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não resistirão ao avanço da minha igreja. Eu estou comprometido com o avanço da igreja, com o avanço do reino. Então o nome do Senhor está ligado à minha história, à minha família. Eu estou criando filhos, não é para o mundo, eu estou criando filhos para serem servos de Deus. O meu casamento não quero ir para o divórcio, eu quero honrar a Deus. Eu quero tributar honras a Deus, eu quero representar a Deus. Olha a vida entrelaçada com o reino, olha o projeto do reino. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Implicações para os nossos dias. Jesus, o sacrifício perfeito, temos acesso pleno ao Santo dos Santos. Compromisso da santidade exigida por Levítico é também exigido por nós. Mas hoje, quando nós entramos na presença de Deus, a justiça de Jesus é tributada na nossa conta e a nossa iniquidade é alcançada, é redimida, tem a propiciação através do sangue de Jesus, é expiada pelo sangue de Jesus. Mas somos chamados a andar uma vida de santidade, a uma vida constante de santidade. Em Hebreus capítulo 13, versículo 15, eu quero ler como última referência dessa aula. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Quem achou pode ler, por favor. Portanto, oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício de lábios e amém. Eu vou ler na minha versão aqui. Por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, fruto de lábios que confessam o seu nome. Irmãos, nós fomos criados para o louvor da sua glória. O propósito da nossa existência não é eu ter Deus para atender às minhas necessidades. Eu reconhecer Deus como Criador dos céus e da terra, e que dele pertence as nossas finanças, que dele pertence o nosso tempo,
que dele pertence os nossos relacionamentos, que dele pertence a nossa saúde, que nós possamos louvá-lo com tudo que nós temos, conscientes que o nosso louvor não é algo momentâneo a ser oferecido no culto, é algo que deve ser vivido em nossos relacionamentos, é algo que deve ser vivido em dia a dia, e que por trás desse culto existe o projeto de Deus com a expansão do seu reino. Entrelace sua vida com o reino de Deus, comprometa-se com a glória de Deus, comprometa-se com santificado seja o teu nome, comprometa-se como venha a nós o teu reino, comprometa-se como a tua vontade, como é no céu, Senhor, seja na minha vida, seja nas minhas escolhas, governa a minha vida, comprometa-se com a cruz, com a pérola de grande valor, comprometa-se com a morte do eu, comprometa-se com o reino, porque o culto levítico, por trás dele, existe a expansão do reino. Por trás desse culto, por trás da evangelização, da obra missionária, existe um projeto de Deus com o seu nome e o zelo do Senhor dos Exércitos para isso. Envolva-se com esse zelo, comprometa-se com essa causa, o zelo do Senhor. Diga: eis-me aqui, Senhor, eu quero mudar minhas posturas, eu quero deixar o teu Espírito corrigir a minha vida, ver se há em mim algo mal. Eu quero me comprometer com o teu reino, com o teu projeto para a minha família. Eu quero administrar. Eu não sou o dono, eu sou o mordomo. A pérola de grande valor, eu entrego tudo para alcançar o reino. O reino de Deus é comparado à pérola de grande valor. Eu entrego tudo. Eu sou apenas o mordomo. Amém, irmãos?